pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela tá cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Então já estou aqui com o meu resultado final dentro do Canva, como vocês podem ver. Ele já está com pós-produção, para quem acompanha o canal já sabe o que é esse pós-produção. Para você que é a primeira vez, fica até o final que você vai entender como que a gente chega nesse efeito aqui, ó. Olha a diferença de um efeito para o outro, né? Que a gente está com a nossa estrutura dentro do Canva e aqui a gente está com o nosso pós-produção feito, ok? Então as imagens que eu utilizei são essas. Vocês vão encontrar elas disponíveis na descrição para download, ok? Então só baixar e me acompanhar dentro dessa criação, beleza? Então vamos lá, o primeiro passo é definir a cor do nosso fundo aqui, né, do background. Então, ó, só copiar esse código hexadecimal e a gente vai estar trabalhando nessa tonalidade de azul, ok? Aqui eu vou fazer a remoção do fundo das imagens. Será que eu consigo fazer de todas? Não. Vamos uma a uma. E eu imagino que você tenha ficado bem curioso de como que a gente chegou nesse efeito aqui dentro do Canva, né? Por incrível que pareça, é um efeito muito simples de se fazer, né? Mas não dá para fazer ele em todas as imagens. Essa é a parte que desanimou um pouco dentro do Canva, mas vamos lá para a nossa criação. Primeiro eu vou pegar a minha imagem aqui, vou jogar ela aqui. A minha imagem não é do jogador, né? Então vou posicionar ela aqui, ó. Show de bola, posicionei ela aqui. Agora o que eu vou fazer? Clicando nela, né, eu posso vir aqui na cor da tonalidade da pele dele e mudar para o branco. Então a gente já tem esse efeito, tá vendo? Onde a gente só pega a cor da camisa. É muito interessante, né? Fica muito legal. Porém, dependendo do contraste da sua imagem aí, você não vai conseguir ter o mesmo efeito. Então essa é a parte assim que desanima um pouco, né? Porque é um efeito muito legal de se fazer, porém dentro ele é bem limitado. Se vocês tiverem interesse, eu consigo ensinar a fazer esse efeito em qualquer tipo de imagem dentro do PhotoPA. O PhotoPA ele seria, enquanto eu explico o que é, eu estou trabalhando alguns detalhes da imagem, como vocês podem ver. Mas o PhotoPA ele seria como se fosse um Photoshop online, aqui no canal já tem aulas sobre ele. E lá a gente consegue aplicar esse efeito, em qualquer tipo de imagem, independente do contraste. Então, se você achar interessante, comenta aí embaixo, que aí eu coloco essa aula aqui dentro do canal, como que a gente consegue chegar nesse tipo de efeito. Ok, aqui eu não vou mexer tanto na saturação, porque se você reparar, volta um pouquinho a cor da pele, tá vendo? Então, vou deixar mais ou menos aqui, ó. Vibração, acho que dá pra mexer um pouquinho, acho que aqui tá interessante. Então, tô com a minha imagem já com o efeito aplicado. O próximo passo, criar os elementos aqui na lateral. Então vou colocar o elemento aqui, ó. Vou diminuir ele um pouquinho aqui para me seguir mais ou menos a mesma ideia do de cima. Então, show de bola, vou descer aqui. E esse elemento eu vou estar jogando ele aqui, abaixo do Rafinha. Aqui eu vou estar adicionando a segunda cor, da paleta de cores do Barcelona. E aqui eu coloquei um gradiente, como vocês podem ver. Então vocês vão adicionar essa cor, vão clicar em gradiente. E na segunda cor vocês vão adicionar essa. Ok? Uma vez que vocês adicionaram, vocês podem duplicar e trazer para esse lado aqui, para a gente ter esse efeito aqui, como vocês podem ver. Agora vamos lá. Vou pegar a fonte já. Deixa eu só ver um detalhe. Que é a questão desse efeito aqui, ó. Ele está abaixo das imagens. Que seria pra gente remover esse corte seco. Vamos fazer isso agora. Vou pegar ele aqui. Então a gente vai trabalhar na mesma cor, desse fundo azul aqui. Então coloquei aqui. Copiei o código hexadecimal. Na segunda cor eu vou estar jogando o mesmo efeito. E vou transparecer ele. Então vou até adicionar a cor mais uma vez
pra gente ter esse efeito mais forte, tá vendo? Pra gente conseguir suavizar melhor o corte. Não ficar tão seco. Vou posicionar ele aqui, ó. Prontinho. Posicionei ele aqui. Agora vamos colocar a fonte. Uma fonte bem interessante, né? Uma fonte gratuita do Canva, inclusive. Essa é a fonte, ok? Só fazer essa busca aqui que você já vai localizar essa fonte. Vamos escrever aqui o nome do jogador. Vou colocar no branco. Vamos aumentar essa fonte. Tá gostando desse conteúdo? Se a resposta é sim, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixe sugestões do que você gostaria que eu trouxesse dentro desse canal, focando no Canva gratuito. A sua ajuda é muito bem-vinda, pois ela pode mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele pode alcançar outras pessoas, e isso me ajuda bastante. E se você quiser ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Ou seja, lá você aprende uma nova habilidade e também aprende a monetizar ela. Se você tiver interesse, o link está fixado aí no primeiro comentário junto com o cupom de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora vamos voltar para a nossa arte. Então, escrevi o nome do jogador aqui, vou posicionar aqui. Posso posicionar aqui. Acho que ficaria interessante se os braços deles ficassem em cima do nome. Vamos ver. Dupliquei a imagem. Então aqui, ó. Corto diretamente pro braço. Tá vendo? Então a gente tem esse efeito 3D que fica bem interessante, ó. Aqui eu vou fazer novamente, só que com o outro braço. E aí a gente tem esse efeito, tá vendo? Ó? Cara, isso aqui ficou demais. Eu acho que eu nem me atentei a esse detalhe aqui. Não mesmo. Então ficou demais. Aqui, ó. Esse efeito eu curti bastante. Deu um aspecto 3D bem legal. Então vamos lá para as outras imagens. Vou pegar essa imagem aqui dele. Vou posicionar ela aqui. Inverter ela. Lembra que eu falei para vocês que não é toda imagem que a gente consegue fazer? Por exemplo, essa imagem que a gente já não consegue fazer, tá vendo? Se a gente vir aqui nessa tonalidade verde, que a gente não está trabalhando no uniforme, né? Como vocês podem ver, a gente não consegue chegar no efeito, cara. Então, depende muito da imagem e do contraste dela. Se vocês acharem interessante, né, eu posso trazer, como eu falei, no programa gratuito aqui, que ele é direto na web, inclusive, né, o PhotoPA, e a gente consegue fazer isso em qualquer imagem. Então aqui, nesse aqui em específico, eu não trabalhei sombras, como vocês podem ver, eu trabalhei apenas um reflexo. Então, dupliquei a minha imagem, inverti ela para baixo aqui, ó, posicionei ela aqui e tirei um pouco da transparência. Então a gente já tem esse efeito de reflexo, tá vendo? Então coloquei aqui. Próximo passo, adicionar nossas 3 imagens. Vocês veem que é um trabalho relativamente rápido para a gente fazer. Então a gente vai pegar essa imagem aqui, ó. E nem precisava remover o fundo dela, cara. Tem a opção de voltar, não? Restaurar. Então, bem lembrado. Ainda pode ficar tranquilo que você não vai receber essa imagem em PNG. Você vai ficar sem entender, né? Até você chegar a essa parte do vídeo e ver que eu voltei essa questão aqui, porque não precisa remover o fundo, né? Como vocês podem ver, ó. Opa! Não tem necessidade nenhuma de remover o fundo, porque a gente vai esticar a imagem aqui, ó. Tá vendo? A gente vai trabalhar com o rosto dele aqui bem proporcional aqui, ó. Daí não tem sentido, cara. Não tem sentido deixar essa imagem em PNG. Que aqui ela fica melhor, assim como vocês podem ver, tá vendo? Então, posicionei minha imagem aqui.
Aí agora a gente, deixa eu só posicionar ela aqui. Prontinho. Agora a gente vai trabalhar no efeito de dual tone. Deixa eu posicionar ela aqui, ó, para não atrapalhar nada. E aí eu vou aplicar o efeito de dual tone nela. Deixa eu só copiar a cor aqui, ó, do efeito. Então, podemos copiar essa cor aqui, ó, e aplicar o dual tone na nossa imagem aqui. Opa! Vamos em dual tone. Cara, eu recomendo demais você se inscreva nesse canal, né? Porque é capaz de você não conseguir localizar mais ele, você não lembra mais o nome, né? E nesse canal eu sempre foco nesse tipo de aula aqui. Aulas práticas, simples e que entregam um conteúdo riquíssimo, né? Como vocês podem ver. Então já se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever, para você não perder esse tipo de aula aqui dentro do Canva, ok? Vamos lá, posicionei minha imagem aqui. Vou pegar outra imagem do Rafinha, essa aqui que eu utilizei. Então, mais uma vez, lembrando, né? Deixa eu não ter que fazer esse trabalho novamente, que o Canva tem esse pequeno bug. Então, deixa eu jogar ela aqui já. E eu só não fui nos uploads aqui porque eu subi muita coisa, né? Depois de ter terminado esse trabalho, essa imagem aqui faz um tempo, faz uns dias já que eu criei esse flyer e não tive tempo para gravar, né, por outros trabalhos de design. Tem bastante coisa aqui, ó, então não tem nem nexo, né, procurar aqui agora. Opa, restaurar. Essa parte vocês podem ficar tranquilos, vocês não vão precisar fazer de restaurar. Vocês viram que o Canva é um pouco lento e o meu computador também não ajuda, né, mas vocês não vão ter que se preocupar com essa parte aqui de restaurar a imagem, não. Então posicionei aqui, ó. Posicionar ela aqui. Show de bola, vamos em dual tone. Novamente, aqui, ó, podemos selecionar qualquer um e depois aplicar a nossa cor. Em destaques a gente aplica uma cor, em sombras a gente aplica outra. A sombra sempre vai ser o preto e o destaque. Aí a gente vai estar trabalhando com a nossa cor de fundo. Pra gente chegar nesse efeito aqui, tá vendo? Nem sei se a imagem tá assim ou... Não, tá ao contrário. Então vamos inverter. Opa. Posso aumentar bastante aqui, ó. Puxar um pouquinho mais pra cá. Ela tá um pouquinho menor aqui, né, no de cima, então, como eu quero criar algo muito parecido com o de cima, cara, eu vou seguir a mesma ideia aí. E agora, por último, né, a gente posiciona essa última imagem aqui do Barcelona aqui atrás, né? Então nesse aqui eu usei uma cor, um azul mais forte. Deixa eu posicionar ele aqui, ó. Então posso jogar ele aqui, ó. Vocês veem que ele some atrás do efeito, isso é interessante. Então aqui posso até posicionar mais embaixo, embaixo de todos. Dá pra deixar assim? Dá, mas eu acho que foge um pouco da nossa paleta de cores. Mas tá um pouquinho menor, inclusive. Então aqui eu usei um azul mais claro, quer ver? Deixa eu localizar ela aqui, ó. Eu não usei a mesma tonalidade do fundo, senão ia ficar mais escuro. Então aqui eu usei esse azul aqui, ó. Vocês podem ver que é diferente.
Então só copiar esse código hexadecimal, vamos aplicar agora na nossa imagem. E tá aí. E claro que aqui a gente tem o nosso pós-produção, né? A nossa imagem tem um destaque muito maior. Então a gente já vai chegar nesse resultado aqui, né, quando a gente finalizar. Então vamos lá. Barcelona. Estamos usando essa fonte aqui, ó, fonte gratuita, ok? Então, utilizando essa cor aqui também, que é uma das cores da paleta de cores do próprio time, né, do Barcelona. Vou posicionar ela aqui abaixo, bacana. E agora a gente vai pesquisar as luzes para a gente montar aí o nosso jogo de luzes. Ele tá bem, digamos que básico, mas está enriquecendo bastante aí, né? Eu sempre utilizo esse aqui de cima, cara, mas eu desci aqui eu achei um mais interessante. Agora, para me lembrar qual que é, acho que só vendo o nome mesmo. E aqui, ó. Então, clicar com o botão direito nele e Yellow Blur Cirque. Perdeu essa pronúncia horrível. O importante é a gente achar o nosso aqui. Não é esse aqui, cara, eu tenho certeza, viu? Esse aqui não é. Esse aqui também não é. Eu acho que é esse aqui. É esse aqui mesmo. Então estamos com o nosso brilho aqui, ó. Aqui no primeiro momento eu vou deixar ele no branco. Vou colocar ele atrás aqui da nossa imagem aqui, ó. Tá vendo? Então, para quem reparou, a gente tem esse brilho aqui atrás da imagem do Rafinha aqui embaixo. Eu não sei se você chegou a reparar. A gente tem esse brilho aqui. E temos um jogo de luz aqui, tanto na direita como na esquerda, né? Então, como que a gente faz isso? Aqui eu vou pegar uma imagem só de exemplo. Vou montar então. Eu vou pegar ele aqui, ó. Vou colocar uma cor branca, vou duplicar. Opa! Dupliquei, vou colocar uma cor rosa agora. Vamos lá. Que essa cor rosa, essa luz rosa, né? A gente está trabalhando dentro da paleta de cores. Eu acho que ficou mais interessante que a azul. Eu cheguei a testar a azul. Então a gente deixa a rosa embaixo e a branca em cima, tá vendo? Opa! Diminuir a branca um pouquinho. E agora a gente tem esse efeito de luz, tá vendo? Uma complementa a outra. Então posicionei aqui, ó. Vou agrupar as duas. Vou trazer pra cá pra cima, ó. Vou jogar aqui, ó. Uma aqui e outra aqui. Só que esse branco, cara, ele tá muito forte. Deixa eu pegar ele e colocar ele um pouquinho pro lado. Então eu tô posicionando ele com a seta, como vocês podem ver. Olha a diferença que faz, tá vendo? Que o branco ele deixa a luz muito forte. Então a diferença de um lado pro outro. Aqui tá muito mais suave, aqui tá um pouquinho mais forte. Então desagrupei de novo para poder posicionar aí. Então tô ajustando com a seta, né? Movimentando com a seta do teclado, que a gente tem uma movimentação mais precisa, né? Uma movimentação manual e mais precisa. Então, por último, só preciso localizar esse elemento aqui. E sinceramente eu não sei que busca que eu fiz para localizar isso aqui, cara. Mas então vamos lá, ó. É um logo genérico e limpo, né? Então vamos lá. Clean Generic Logo. É esse aqui, ó. Então eu peguei isso aqui e coloquei todos nessa cor aqui. Então só copiar esse código aqui, ok? Então eu vou colocar todos na mesma cor e aqui eu dei uma padronizada, como vocês podem reparar, ó. Então aqui eu deixei apontado como setas, aqui eu poderia ter ajustado, né? E aqui eu deixei só as laterais aparecendo. Então como que eu fiz isso? Vamos lá.
aqui, ó. Deixei assim, ó, tá vendo? Então aqui eu posso duplicar, ó. Deixar o mesmo efeito. Então acho que eu não deixei alinhado por isso. Se bem que esse aqui tá parecendo mais alinhado do que o de cima, né? Enfim. Vamos lá. E agora, por último, né, deixei aqui reto e deixei assim. Quer ver? Só que ao contrário. Ao contrário como? Como que eu posicionei isso aqui? Como você posicionou isso, Bruno? Vou inverter aqui. Posicionei ele assim. Eu vou ter que olhar aqui, cara. Cadê, ó? Então deixa eu tirar ele daqui, ó. Pera aí. Posicionei ele assim. Com a seta um pouco para cima. Então vamos lá, ó. Pegar ele aqui. Posicionei ele mais ou menos assim. Então deixei só essa parte aparecendo. Não. Cara, eu realmente buguei aqui. Como que eu consegui chegar nesse resultado? Espera que a gente se acha. Deixa eu copiar ele aqui. Ele aqui, ó. Vou jogar ele pra cá. Que aqui a gente se acha. Então ele tá assim, ó. Então ele tá invertido. Aqui ele tá assim. A gente pode apagar esse aqui e pode deitar mais um pouco esse aqui. Cara, às vezes eu faço umas coisas que nem eu lembro como que eu fiz isso. Falo, cara, como que eu cheguei nesse resultado? Mas a gente já tá finalizando já. Tem que ser muito criativo, cara, pra você inventar essas coisas. Depois você nem lembra como você inventou. Mas é porque na sequência eu ainda criei outro flyer, né? Dependendo de quando você estiver vendo essa aula, eu criei o do Dembélé, né? E depois também trabalhei muito, né, criando outras coisas, então não tem nem como lembrar, né? Vamos lá, posicionei aqui, ó. Então a gente tem esse padrão aqui, ó, como vocês podem ver. Tá vendo? A gente tem esse padrão aqui. Que dá até para posicionar um pouquinho para cima. E por último, né, eu acho que não esqueci de nada. Não esqueci de nada. Então vamos lá. Acho que dá até para aumentar um pouquinho da imagem dele aqui, ó, um pouquinho da transparência. Dá pra gente deixar no 70. Opa. Por último, a gente vai baixar essa imagem e fazer o nosso pós-produção. Então, imagem de número 2. Fazer o download dela aqui. Eu nem ia baixar, mas como eu coloquei esse efeito diferente nele aqui, ó, deixei a imagem um pouquinho melhor, né, posicionei um pouquinho diferente, então vou baixar pra gente ver. Então você baixa a imagem, joga a imagem aqui. Cara, se aprender alguma coisa nesse vídeo, já se inscreve nesse canal. Tem bastante aula assim, ok? Vamos lá. Posicionei aqui. E agora a gente vem editar. Pra gente fazer o nosso pós-produção. A gente pode trabalhar um pouquinho no contraste. Não muito, porque senão a gente perde os amarelos. Um pouquinho da saturação, tá vendo? Um pouquinho da claridade. Um pouco de nitidez aí também. Então aí a gente já chega nesse efeito. Olha a diferença, né, desse aqui para esse, tá vendo? Então a gente tem mais cores, mais peso visual, nossa imagem fica mais bonita, chama mais atenção. Então se você gostou, se aprendeu alguma coisa com essa aula, né, mais uma vez não se esquece de se inscrever no canal e eu tenho certeza que eu vou estar te encontrando em outros vídeos aí do meu canal. Tamo junto e até a próxima.